Sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal Aliança Católica. Esse canal tem como objetivo estudar e defender a fé católica. Eu me chamo Milton, sou professor de línguas e psicanalista. O tema de hoje é Sola Escritura, o beco sem saída protestante. Veja, acreditar na fé cristã, tendo apenas como referência a Sagrada Escritura, é uma parte da revelação de Deus. A revelação completa incluiria o magistério sagrado e a tradição sagrada. Se você ficar só na Escritura Sagrada, você não tem a revelação completa de Deus. E você cria um beco sem saída, que é justamente a fé protestante. Eu vou citar algumas partes, que vão ilustrar isso. Dentro da própria Bíblia, nós temos a história de Abraão, Isaac e Jacó. E todos os descendentes que vieram, até chegar em Moisés. Ora, Abraão, Isaac e Jacó e todos os seus descendentes, as tribos, ninguém, que geraram as tribos de Israel, ninguém nunca leu, acreditou ou seguiu nada de Escritura Sagrada, de Bíblia. Por que, Milton? Porque não existia nenhum livro da Bíblia escrito na época de Abraão, Isaac e Jacó. Moisés surge séculos depois de Jacó, e ele escreve os 5 primeiros livros da Bíblia. Então, se só vale o que está na Escritura Sagrada, os protestantes vão ter que admitir uma coisa: Abraão, Isaac e Jacó não foram realmente homens de Deus, porque eles não seguiram as Escrituras. E agora como é que fica? Se você não acredita na sagrada tradição, você vai deixar Abraão, Isaac e Jacó sem referências, porque não existia nada escrito. Então, dizer que só vale o que está na Bíblia exclui esses 3 patriarcas. E isso torna insustentável a fé deles, porque não existia nada escrito. Existia uma tradição sagrada que os guiava, e essa tradição foi que sustentou a fé deles. A escrita veio depois, a Sagrada Escritura veio depois, que também é a palavra de Deus. Não estou diminuindo a Sagrada Escritura, eu estou querendo mostrar que eles não seguiram o sola Escritura, como os protestantes ensinam. Só vale o que está na Bíblia, só vale o que está na Bíblia, só vale o que está na Bíblia. Eles nunca seguiram a Bíblia. Então Abraão, Isaac e Jacó não deveria ser referência para ninguém. Isso seria uma grande besteira, analisar dessa maneira. Se eu entendo que existe uma tradição sagrada com T maiúsculo, e essa tradição foi que guiou esses homens até a escrita chegar e também somar com essa tradição, eu vou ficar no beco sem saída. Uma outra coisa interessante. Aí vem Moisés. Moisés escreve os 5 primeiros livros. E em detalhe, ele não escreveu sozinho, porque posso afirmar com certeza que pelo menos parte dele não escreveu sozinho, porque tem uma parte que ele fala da morte dele. Como é que ele escreveu sobre a morte dele antes dele morrer? E morreu Moisés, e aí está lá escrito, quer dizer, ele escreveu antes dele morrer? Não, alguém escreveu aquilo depois que ele morreu. Mas vamos considerar que ele escreveu os 5 livros, só, para não entrar em polêmica. Os 5 livros Moisés escreveu. A pergunta que não quer calar: vamos pegar o Gênesis. Como Moisés soube daquela história de Adão e Eva, paraíso, serpente tentando Eva, pecado original? Como ele soube disso? Ele estava lá? Abraão não estava lá, que veio séculos antes dele. Isaac e Jacó não estavam lá. Moisés não estava lá na hora. Então, quem contou a ele essa história? Quem contou a ele a história do Gênesis? Ora, só tem uma explicação para isso. Há uma tradição, e aquela tradição foi sendo passada até que chegou em Moisés, e Moisés resolveu registrar como escrita, palavra de Deus escrita. Ele vai lá e registra. Então, gente, não tem como você acreditar em só vale o que está na Bíblia, só vale o que está na Bíblia, porque senão o início dos primeiros 5 livros da Bíblia estariam em total descredibilidade, porque de onde veio isso? Se ele não estava lá na hora. Pois bem,
Outro aspecto, a igreja nasce, e quando a igreja nasce, o primeiro livro do Novo Testamento foi uma carta paulina, foi mais ou menos 50 anos, 50, 52, depois de Cristo. Cristo, quando estava aqui na Terra, ele fundou e deixou uma igreja. Ele não deixou uma orientação de seguir a Escritura Sagrada como regra de fé única. Jesus nunca ensinou isso. E aí o que acontece? Aí alguns dizem assim, mas já existiu o Antigo Testamento. Verdade. Os apóstolos, São Paulo, por exemplo, utilizava, é óbvio que 90 e tantos por cento das citações de Paulo no Novo Testamento, do Antigo, são escritos da Septuaginta, ou Código de Alexandria, que é o Antigo Testamento católico, com os livros que os protestantes não aceitam. Né? Então, assim, existia o Antigo Testamento? Existia. Mas como os protestantes acreditam em só a Escritura, era para ter uma certeza de que em toda a igreja inicial, a lei apostólica, todos os grupos da igreja utilizavam o Antigo Testamento. Não é verdade. Haviam grupos distintos, onde a maioria desses grupos as pessoas eram analfabetas, uma ou outra pessoa que sabia ler e escrever. Então, haviam grupos que liam os evangelhos, que estão no Novo Testamento, de forma separada. Outros liam evangelhos apócrifos, porque não tinham contato um grupo com o outro, havia perseguição. Tinham grupos que liam evangelhos gnósticos. E aí, Santo Irineu, né? Santo Irineu no século II, coloca uma orientação de que os 4 evangelhos, que são esses que estão no Novo Testamento, são sagrados, né? São corretos. E aí, mesmo assim, não existe uma unidade. Não existe uma orientação de unidade, porque a igreja era perseguida, então tinham grupos que a igreja não sabia nem que estava se reunindo ali, e aqueles grupos estavam ali com o Evangelho de Maria Madalena, apócrifo, gnóstico, loucão, um monte de gente com isso. Quem tinha acesso a ter algum evangelho? A maioria não tinha. A maioria não tinha acesso a nada de nada escrito. Quem tinha era um ou outro grupo que tinha de forma distinta, e não havia uma coesão em relação a isso, nenhuma coerência, tá? Era cada um com o que podia achar e estava lá, e quem tinha lá fazia a leitura ali. Não havia, a igreja só consegue, no final do século III, século IV, que ela ordena aquele cânon, né? E esse cânon passa a valer, que é esse mesmo que tem na Bíblia Católica até hoje, mas foram quase 4 séculos de problemas. Isso sem contar que existiam dentro da igreja pessoas como Marcião e Ário, que queriam retirar e colocar coisas no cânon, outros que não queriam o Antigo Testamento, outros só queriam um evangelho, não queriam todos. Ário queria introduzir que Jesus era criatura, não era criador. Sabe, uma confusão, e por muito pouco, se não fosse realmente o magistério sagrado da igreja, a igreja, como Jesus disse, que o inferno, as portas do inferno não prevaleceram contra ela enfrentou essa grande dificuldade, mas conseguiu fechar esse cânon sagrado entre o final do século III e o século IV, mais ou menos. Então, como é que você pode dizer que só vale o que está na Escritura? Então, esses quase 4 séculos onde não havia uma unidade da Escritura, as pessoas não eram cristãs, não estavam seguindo e adorando, amando e morrendo por Jesus? Claro que eles eram cristãos. Claro, o que guiava a igreja nesse período era justamente a sagrada tradição e o sagrado magistério. E quando a igreja fecha o cânon, a Sagrada Escritura também. Então, gente, para fechar, se o solo da Escritura tivesse realmente correto, ele deveria aparecer na própria Bíblia. E eu faço um desafio aqui a qualquer protestante desse que ataca a Igreja Católica. Me mostre na Bíblia que ela ensina que só ela é a palavra de Deus e que nós devemos seguir como regra de fé e prática só a Bíblia. Isso não está na Bíblia, isso não se encontra na Bíblia em lugar nenhum. Ou seja, o cerne da fé protestante não está na Bíblia, que eles tantos alegam que só devem seguir a Bíblia. Só vale na Bíblia, só vale o que está na Bíblia, só vale o que está na Bíblia, mas dentro da Bíblia não tem. E não adianta vir com aquela passagem que diz que toda a Escritura é boa para ensinar, né, é proveitosa para ensinar. Essa passagem não diz que a Bíblia é a única regra de fé e prática a ser seguida. Não existe isso na Bíblia. Pelo contrário, a Bíblia chama de
palavra escrita, a palavra de Deus, e chama a palavra também falada, ou seja, a tradição dos apóstolos de palavra de Deus. São Paulo disse em Tessalonicenses: o que recebeste de nós, quer por carta escrita ou quer por palavra, recebeste como palavra de Deus. Então São Paulo está validando a tradição oral e está validando a Sagrada Escritura também, em pé de igualdade como palavra de Deus. O Sola Escritura não está na Bíblia, para desespero desses que atacam a Igreja Católica. Esse foi o vídeo, espero que vocês tenham gostado. Peço que vocês se inscrevam e compartilhem nas redes sociais, se inscrevam no canal, ativem o sininho de notificações e ajudem a divulgar o trabalho do canal para que mais pessoas possam ser ajudadas. Muito obrigado por você estar aqui comigo mais uma vez. Nós estivemos reunidos aqui em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Santíssima Virgem Maria, rogai por nós que recorremos a vós. Sagrado Coração de Jesus, nós temos confiança em vós. Amém.